Olá, bem-vindos e bem-vindas à aula 2 do módulo 4, Migração e Saúde nas Fronteiras Internacionais, do curso online Emergências Epidemiológicas e Mobilidade Humana, oferecido pelo Observatório das Migrações em São Paulo, em parceria com o Centro Paula Souza. Eu sou a professora Camila Rodrigues e, para esta aula, convidamos o professor João Carlos Jarochinski, da Universidade Federal de Roraima, para nos ajudar a entender como a pandemia tem afetado o acesso à saúde dos imigrantes e de quem mora na região transfronteiriça. Olá, Camila, tudo bem? Joia. Bom, como foi explicado no início deste vídeo, nós vamos conversar com o professor João sobre a dinâmica da saúde nas fronteiras nacionais, considerando inicialmente o contexto antes da pandemia e depois como a pandemia e as leis e as portarias que surgiram influenciaram o acesso, né? Como nós conversamos há pouco, o SUS é muito importante para os moradores de fronteira e para os migrantes, para quem está transitando, tanto do lado do Brasil quanto do lado dos países vizinhos. Então, professor, como que ocorre essa dinâmica em relação ao acesso à saúde na fronteira? Bom, tradicionalmente, apesar da fronteira, né, das cidades de fronteira brasileiras, a gente pode até estender, em alguns casos, para aquilo que a gente pode chamar de faixa de fronteira, você tem um serviço muito deficiente em termos de assistência. Só que, levando em consideração o cenário de isolamento dessas áreas em relação aos centros, seja ele econômico, seja ele político do Brasil, né, e também em relação aos demais países, porque quando a gente pensa na fronteira amazônica, também há um isolamento das cidades de fronteira da Colômbia, né, da Venezuela, do próprio Peru em relação aos seus centros. Mesmo com essa estrutura deficiente, o SUS acaba exercendo um papel bastante relevante em termos dessa assistência. Então, dentro daquele grupo, né, de pessoas que fica, que a gente pode chamar, né, dos transfronteiriços, aqueles que fazem, né, essa circulação de forma mais intensa e que, em tese, poderiam ser agraciados com formas de documentação que comprovassem isso, seja no Estatuto do Estrangeiro anteriormente, depois com a nova lei de imigração, o SUS acaba tendo um papel fundamental dentro dessa busca dessas populações, seja ela brasileira, seja ela de outros países, para uma forma de atendimento, por mais precária que seja, né? Então, o SUS tem um papel super relevante, precisaria de melhores investimentos, precisaria de uma estrutura mais adequada. Não é o caso, né? Se a gente pensar também até dentro dos próprios municípios de fronteira, o único município de fronteira que é uma capital é Porto Velho, e mesmo assim é uma capital que a região urbana do município está a 300 quilômetros da fronteira, né? De fato, onde é o local de passagem entre Brasil e Bolívia, né? Você percebe que há uma deficiência nessas estruturas, mas que mesmo com isso tem um papel relevante nesse atendimento, um atendimento que você acaba tendo uma mobilidade dentro desse espaço fronteiriço na busca por serviços, na busca por bens, às vezes também na busca de empregos, onde você tenta compensar todo esse isolamento, todo esse quadro de baixo desenvolvimento dessas regiões, fazendo essa travessia e tentando as melhores oportunidades de um lado e do outro. No caso da saúde, o Brasil acaba sendo predominante em boa parte dos países, com boa parte dos países com os quais nós fazemos fronteira. Certo. E do lado, desculpa, não, com a pandemia, né? O que isso mudou no acesso dessas pessoas à estrutura de saúde disponível? Tá. Bom, quando a gente pensa, as primeiras normas, né, a partir de março, você tem uma série de portarias que vão sendo estabelecidas. Chama a atenção no primeiro momento que a primeira portaria foi de fechamento de fronteira, e esse foi um recurso que muitos países fizeram, mas no caso brasileiro, o primeiro fechamento de fronteira se dá com a Venezuela, né, vislumbra-se a Venezuela como um fator de ameaça que poderia trazer a doença, né, para Roraima, para a região norte, né, principalmente Roraima e Amazonas. Essa hipótese se configurou equivocada, porque a doença acabou chegando pelo próprio Brasil, né, dentro dessas vinculações que são estabelecidas, mas há o primeiro fechamento
com a Venezuela, que já mostra uma certa perspectiva em relação à estrutura dos demais países fronteiriços. Depois, só posteriormente, né, no caso, a primeira medida de 16 de março, a partir daí, acho que no dia 17, para os outros países de fronteira, e acho que continua com uma exceção em relação ao Uruguai, né, que você tem. Mas é sempre interessante pensar que essas ações foram muito mais efetivas, pensadas primeiro para a fronteira terrestre dessa mobilidade do que para aeroportos. Né? Quando a gente vislumbra que parte para a questão da pandemia, por exemplo, Fortaleza foi um epicentro, né, bastante significativo ali na região Nordeste, por ser também o terceiro aeroporto brasileiro com o maior número de turistas, né, circulação internacional. Mas as medidas sempre foram mais restritivas em relação à questão das fronteiras terrestres, mostrando-se, de certa forma, uma ideia de que as pessoas que circulam dentro desses espaços são pessoas que deveriam, na verdade, ser excluídas, ou numa perspectiva que elas representam mais risco, mais ameaça. Acho que isso tem um caráter também muito do aspecto não só xenófobo, mas social também, né? Quem faz essa circulação na fronteira, principalmente nesse cotidiano, não é o turista que vem de avião, não são essas pessoas que circulam no mundo. Acho que dá para a gente até pensar um pouco de uma releitura de alguns autores, por exemplo, do Bauman, né, da ideia dos desnecessários, né, ou do refúgio em relação a isso. Então você percebe em relação à pandemia, medidas muito mais rápidas em relação à fronteira terrestre, e aí, dentro desse cenário, colocando a Venezuela como um fator, né, de problema, que é interessante até pensar no caso de Roraima, né, por causa dessa fronteira com a Venezuela, porque a Guiana apresentava anteriormente números mais consistentes, né, de contaminados em relação à Covid, mas a primeira medida foi de fechamento da fronteira com a Venezuela, quer dizer, os dois países que afetariam diretamente o estado de Roraima, você tem uma ação mais efetiva em relação a um do que ao outro, e depois, com o tempo, que você vai padronizando no sentido de tentar fazer esse fechamento de fronteira. É interessante a gente pensar também que foram criadas possibilidades do ponto de vista legal, né, em algumas dessas portarias interministeriais que foram sendo estabelecidas, que as pessoas que têm, né, esse tipo de documento, que comprova essa situação, né, de serem transfronteiriços, quer dizer, de pessoas que necessitam ficar circulando entre os dois países para garantir a sua sobrevivência, ou que isso faz parte do seu cotidiano, que a ela seria concedida a possibilidade de continuar dentro dessa dinâmica. De certa forma, acreditando-se também num próprio cenário, né, que a gente já vinha falando na primeira resposta, em relação ao isolamento dessas áreas com o restante do território nacional. Né? Quer dizer, essa circulação, além de ser necessária, não atingiria eventos maiores dentro do contexto nacional, porque não se expandiria para outras áreas, mas para o centro ou para a região de litoral, né, do Brasil. O que também é um tanto quanto problemático, porque poucas pessoas têm acesso a esse documento, e há, nesse mesmo caso, uma nova discriminação. Os venezuelanos não são tão contemplados com nenhuma das exceções que permitiriam a entrada de estrangeiros do Brasil. Né? E aí, desculpe utilizar o termo estrangeiro, não é o mais adequado, a gente tem toda uma literatura em relação a isso, mas nesse caso parece que a velha lógica de olhar esse imigrante como estrangeiro, ela está sendo refeita, né? E no caso dos venezuelanos é bastante impressionante, porque houve já em maio uma tentativa de impedir a entrada de venezuelanos em quase todas as hipóteses para o Brasil. Isso foi judicializado, né? A DPU entrou com uma ação para reverter isso daí, e a nova portaria, que é agora de 30 de junho, ela continua mantendo essa discriminação em relação aos venezuelanos, né? Que não, mesmo que ele tenha documento migratório brasileiro já estabelecido, mesmo que ele tenha familiar aqui no Brasil, ele não pode ter acesso ao território brasileiro. Então, esse é um ponto bastante importante para a gente pensar em como o Brasil tem reagido em relação a isso, né, essa dinâmica de fechamento desses espaços que vem afetando diretamente essas populações dessa faixa de fronteiras que já são bastante vulneráveis, seja do ponto de vista de saúde, porque os equipamentos de saúde há também fechamento de fronteira por parte dos países vizinhos do Brasil, então dificultando esse acesso a esses
potenciais serviços que ela teria interesse em fazer, e também do ponto de vista econômico, com consequências bastante significativas por conta dessa ruptura de uma dinâmica de funcionamento que já existia, né, entre essas cidades. Isso não teve alguma contrapartida do governo venezuelano de impedir a entrada, em qualquer caso, de brasileiros para o lado de dentro? Você tem, mas só que aí a gente tem que avaliar, né, qual o impacto disso. Qual era o número de brasileiros que se dirigia à Venezuela nesse momento? Quais eram o número de brasileiros que tentavam buscar na Venezuela alguma forma de serviço, de atuação, né? E, na verdade, o caso venezuelano ele é significativo porque ele também tem impedido que venezuelanos acessem o seu território novamente. Então, o impedimento, vamos dizer assim, a gente não pode falar que é discriminatório, ele tem atuado, né, impedindo tanto venezuelanos quanto outras nacionalidades de acessarem o seu próprio território. No caso brasileiro, a gente faz essa distinção, sim, em relação aos grupos, né? No caso brasileiro, ele continua tendo acesso ao território nacional. No caso venezuelano, você tem um fechamento. E aí, vale destacar que a ideia de fechamento de fronteira na Venezuela já é um tanto quanto tradicional. Por exemplo, houve momentos em períodos eleitorais, eles fecham por 3 dias a fronteira. Eles alegam para evitar fraude, chegada de pessoas para votar, esse tipo de situação. Mas, do ponto de vista, se você pegar na dinâmica hoje que você tem de uma movimentação nessa área, o Brasil fechar a fronteira ali dessa forma, né, sem qualquer tipo de exceção, é bastante significativa de uma perspectiva que vê esse grupo ou essa nacionalidade como uma ameaça na forma como tem sido realizada essa ação. Certo. E em relação ao acesso à saúde, a migração venezuelana ela sempre trouxe alguns elementos de xenofobia, sim, né? Mas são argumentos que associavam o surto de sarampo, a proliferação de doenças a esse fluxo migratório, né? Uhum. E aí, então, Roraima, antes da pandemia, sempre, em muitos momentos alegava que estava com o seu sistema sobrecarregado, porque o fluxo de venezuelanos estava muito intenso. E aí, de repente, a gente está numa pandemia e aí essa crise no sistema de saúde, ela deixa de ser pauta, né? Ela deixa de ser abordada como foi no caso do sarampo tão recentemente. A que se deve isso, né? A que se deve essa reação do governo de Roraima e enfim, em relação aos venezuelanos, em relação às doenças mesmo? Bom, quando a gente pensa assim, em atendimento em faixa de fronteira, né, a gente tem muito que. Tradicionalmente, você já tinha um atendimento a pessoas de fora do Brasil, né, sejam por movimentos até que elas mesmas executavam, né, em direção ao Brasil para buscar esse tipo de atendimento, ou também o que a gente chama de um atendimento direcionado, né? É muito comum, como você tem essa parceria, e são regiões, né, conforme eu salientei, com alta vulnerabilidade, que você já tinha prescrito por médicos de outras localidades o envio dessas pessoas. E existir uma série de acordos também, no sentido de se estabelecer não só contrapartidas, mas que nesses outros países, onde você tivesse um melhor atendimento dentro de uma área de especialidade, você também enviava essas pessoas. No caso de Roraima, era bem interessante, porque a Venezuela tinha uma estrutura, né, melhor em termos de saúde até os anos 90, começo dos anos 2000, e a gente fazia o uso, né, do envio de pacientes para questões cardiológicas para a Venezuela. Então, quer dizer, era uma troca, né? Você estabelecia numa dinâmica de troca, que a gente chama de atendimento de referência. Qual é a referência do local e você já vem com uma prescrição vinda de outro país. Isso aconteceu de forma muito significativa. Eu acabei vendo isso mais forte em Roraima, que acontecia também com a Guiana, né, onde você tinha o envio desses pacientes, e depois a Guiana fez um investimento em relação à melhoria da sua estrutura de saúde na fronteira e, consequentemente, diminuiu bastante a chegada dessas pessoas.
No caso venezuelano, a gente tem um caso muito sui generis, né? Dado a gravidade da crise social, né, pela qual o país atravessa, você desarticulou, né, esse sistema de saúde, desarticulou também qualquer capacidade de produção de insumo, de compra de insumos, afetando diretamente aí até procedimentos muito simples. Vamos pensar, caso de apendicite hoje tem sido enviado para o Brasil, e mais, pessoas, né, que começam alguns tipos de tratamento, seja de câncer, seja tratamento, por exemplo, a busca por um parto um pouco mais seguro, tem se dirigido para o Brasil, então houve uma modificação. Então, nem todo atendimento, quando a gente pega aqueles números, né, de atendimentos não nacionais, né, brasileiros, não são, nas fronteiras, não são necessariamente de fluxos, né, ou de chegadas de movimentos pendulares, há também esse atendimento de referência, então é importante que a gente tenha clareza disso, porque quando a gente pensar em política pública em área de fronteira, tem que pensar esse além fronteira, tem que pensar essa dinâmica da própria localidade para você ter algum tipo de atendimento. No caso, né, que você estava citando, a gente teve o caso da difteria, né, que foi o primeiro, né, chegou uma criança com difteria, e aí é interessante a gente pensar que ela foi uma criança que chegou de uma área de garimpo, uma área que também tem uma presença muito significativa de brasileiros, né, e era brasileiro e veio da Venezuela. Né? Então, esse é um ponto, foi o primeiro marco. Depois, o segundo foi a questão do sarampo, onde você teve uma resposta mais dura, né, no sentido, olha, estão representando uma ameaça, mas acho que a principal ameaça é que você, quando verifica o quadro dessas regiões, a porcentagem, né, das campanhas vacinais, né, a taxa de sucesso das campanhas vacinais são baixas. Isso, obviamente, afeta a questão da imunidade dessas populações. Então, esse é um outro ponto. Terceiro, né, que a gente pode pensar, a partir da configuração da operação acolhida, você tem um cenário de vacinação, né, desses venezuelanos que chegam. Né, você tem uma vacinação bastante efetiva. Obviamente que para a Covid, né, não existe ainda vacina, você não tem como prevenir, mas há outros mecanismos que poderiam ser utilizados, não no sentido de estancar essa entrada. Mas esse foi sempre um argumento, né, da questão da saúde como um fator. Estamos pressionando demais o sistema de saúde de Roraima, nós não damos conta disso. Desde o começo desse fluxo migratório, houve repasses bastante significativos por parte do Ministério da Saúde para essa área, né? É só você fazer o levantamento nos últimos anos. Na verdade, o que os venezuelanos acabaram trazendo à tona era um sistema que já era bastante ineficiente, que já estava assim, funcionando no limite, e mesmo o alegado aumento de atendimentos, a gente fez uma pesquisa junto com a GV, que a gente mostra que houve um aumento, sim, por exemplo, do atendimento de saúde. Mas esse aumento do atendimento de saúde, ele encontra correspondência em vários outros estados do Brasil. Ele segue o mesmo padrão, não é que foi extraordinário. Né? Até uma discussão, por exemplo, no atendimento da saúde por parte da Prefeitura de Boa Vista, que seria a principal, né, em termos municipais de atendimento, que eles falaram que mudaram o procedimento, então com essa mudança de procedimento diminui a notificação, mas se você pegar o número final, que se apresenta para as autoridades nacionais, inclusive para angariar recursos, você não vislumbra um aumento fora do padrão que são outros locais. Então, assim, é muito de uma retórica no sentido de se colocar como exclusão. E, de certa forma, parece-me que essa retórica surtiu efeito no sentido de, principalmente no caso dos venezuelanos, você criar uma barreira mais significativa do que você tem para outras localidades, né? Por mais que cientificamente não se comprove, e acho que gerando até uma contradição, se você pensar que 88% dos refugiados brasileiros, quer dizer, pessoas que nós reconhecemos a necessidade de deixar o seu país para conseguir proteção, são venezuelanos, a gente impedir o acesso dessas pessoas a um território seguro é algo bastante significativo nesses tempos de pandemia, e parece-me, né, aí uma previsão, parece-me que vai ser uma tendência, né, no sentido de construir, semelhante que a gente teve no começo do século XXI, com a ideia do terrorismo, a usar o elemento saúde como um fator de criação de barreiras e de impedimento de entradas. Sim, inclusive o fato de a decisão de reconhecer os venezuelanos
como refugiados, ela é desse ano, né, praticamente. A decisão, começa em dezembro. Em dezembro, mas quando a primeira aprovação em massa, né, foi em janeiro, certo? Foi em dezembro, foi em dezembro do ano passado, a partir de uma decisão que foi por volta do meio do ano, né, que eles reconhecem a grave e generalizada violação de direitos humanos, mas a primeira reunião que definiu isso daí foi em dezembro. E aí, ou seja, não faz nem um ano que isso foi decidido. Como está o reconhecimento de refugiados venezuelanos hoje com todas essas restrições de fronteira? O que a gente tem visto, assim, teve 2 reuniões com um reconhecimento muito expressivo, e aí a gente tem um problema que eu particularmente tenho alguma desconfiança, que é a questão quais são os recursos tecnológicos que se alega que foi feito um cruzamento de dados, né, para se chegar a esses reconhecimentos. Até agora, para mim, não ficou claro se é um reconhecimento prima facie, pelo fato de serem venezuelanos, ou se, na verdade, é um procedimento simplificado, no sentido, a gente cruza os dados, não precisa de entrevista e essa pessoa é reconhecida, né? Porque, mesmo com esses reconhecimentos expressivos, os venezuelanos ainda são... a nacionalidade venezuelana é o grupo ainda com o maior número de solicitações, aguardando uma decisão, né? Se fosse prima facie, seria assim, no sentido de verificar se não tem hipóteses de exclusão e já reconhecer para todas essas pessoas de uma vez, ou se é só um procedimento simplificado, não fica claro, né, para quem está acompanhando aquilo lá. As últimas reuniões que a gente tem notado uma análise de alguns grupos vulneráveis específicos, por exemplo, como crianças, né? Você teve um grande número de reconhecimento de crianças, mas daí a gente não sabe também se são... a base de informações ainda está muito inconsistente, se são crianças relacionadas àqueles primeiros grupos, se elas fizeram a solicitação por elas mesmas. Então, foram 722 crianças, se não me engano, que foram reconhecidas como refugiadas numa das últimas reuniões. Mas, assim, a gente não vê um avanço dentro desse debate em relação a como é que está sendo. A gente sabe que as plenárias do CONARE, hoje agora elas são virtuais, né, por conta, né, toda essa dinâmica de funcionamento, mas ainda não ficou muito claro quais são os procedimentos, e tem impactado sim, porque se você pensar, dezembro e janeiro você tem um número de reconhecimentos bastante significativo. Isso não vem se repetindo a partir aí de fevereiro e, obviamente, dentro desse período da pandemia também a gente não tem verificado esses números tão expressivos como tinha visto antes. E num cenário assim, onde você também não tem mais entrada, né? Não tem mais gente acessando o território brasileiro para fazer a solicitação por conta dessas ações que eu tenho estabelecido. Camila, acho que valeria a pena também destacar que no caso dos venezuelanos a gente tem também tido como em outras nacionalidades, né, como o caso dos bolivianos também, um retorno significativo, por mais que a Venezuela, né, tenha um controle de fronteira dessas entradas, você tem obviamente você pode entrar de forma irregular, né, por outros mecanismos, mas há um forte retorno, né, por mais que do ponto de vista numérico, né, quando você compara o número de saídas dos venezuelanos, não pareça um número expressivo, mas ele é. E aí, por que eu afirmo que ele é? Porque boa parte desses venezuelanos hoje estão impedidos de chegar até o seu país pelas vias regulares, e os que estão chegando aqueles que, de certa forma, conseguem atingir as fronteiras. Quer dizer, a única forma de você retornar para a Venezuela ou é você pela Colômbia, né? A Guiana, a movimentação é pequena até por conta da zona de contestação, de todas as tensões, ou por você chegar em Roraima. Se a gente pensar que parte dessas pessoas, por exemplo, que foram interiorizadas, né, dentro das ações do Estado brasileiro, que foram interiorizadas, elas não estão conseguindo também ter acesso a Roraima. Ah, mas tem voos regulares. Tem voos regulares para, né, para Boa Vista, né, num número menor, mas continua tendo. Mas o custo para essas pessoas é bastante elevado. Dificilmente elas teriam condições de voltar até a fronteira para daí fazer o seu ingresso novamente. E mesmo assim, né, a gente tem percebido uma dinâmica de retorno, e esse retorno é mais preocupante ainda porque demonstra o alto grau de vulnerabilidade social dessas pessoas. Igual, a gente estava no mercado informal, a gente não está conseguindo mais trabalho, a gente não consegue se manter aqui, então a gente tem que buscar alguma forma, pelo menos na Venezuela, por mais que a situação esteja ainda bastante difícil, bastante complicada, mas a gente tem um lar, a gente tem algum lugar para ficar, pelo menos, né?
e repito, quando a gente fala que a situação na Venezuela está difícil, porque a gente tem ouvido notícias, né, de pessoas que estão lá falando que, além da falta de comida, né, que é algo muito significativo, agora até a falta de água tem sido bastante expressiva dentro da Venezuela e os apagões cada vez mais constantes. Tem uma situação bastante difícil ali em termos de saúde. Repito, ou a gente pensa numa dinâmica de saúde pública que ultrapasse fronteiras, e aí também num cuidado também com a própria dinâmica, né? Se você pegar os municípios, principalmente da fronteira do Arco Norte, são municípios que têm apresentado uma alta taxa de contaminação de Covid, com baixo índice de isolamento e com número de óbitos muito, muito expressivo dentro desse contexto. Além do Arco Norte, que a gente falou bastante até o momento, a gente também tem as fronteiras, né, ali com Mato Grosso, com Peru, com a Bolívia, que também Paraguai. são, e com o Paraguai, mais ao sul, mas são fronteiras de grande fluxo de pessoas, ou que pelo menos foram, né? Eu queria saber como que está, por exemplo, o fluxo de pessoas e o acesso à saúde na fronteira com o Peru, que é o segundo país com o maior caso de Covid na América do Sul, e também no caso da Bolívia, que está tendo um fluxo muito grande de bolivianos aqui de São Paulo, que estão numa situação vulnerável, como você descreveu, os venezuelanos que estão perdendo seus empregos, e voltando para casa, porque pelo menos, né, é a casa deles. Como que está essa dinâmica nessas três fronteiras, no Peru, com a Bolívia e com o Paraguai? No Peru, né, até por conta da região, né, vamos dizer, o Peru amazônico é a região de menor densidade demográfica, né, você tem uma predominância no altiplano, então nunca foi dentro desses peruanos, né, de ingresso ao Brasil, você tem um fluxo constante, você teve um ingresso que é histórico, né, no Brasil, mas nunca foram em números, né, tão expressivos como a gente pode pensar hoje o caso dos venezuelanos, né, dentro da fronteira norte. Então você tem tido uma mobilidade bastante reduzida, até porque esse acesso, nessa permissão que você tem do transfronteiriço, são cidades com uma estrutura muito pequena. Por exemplo, Assis Brasil, um município de 5.000 pessoas. Né? Mesmo Brasileia e Epitaciolândia ali, que são conurbadas, elas têm no total ali na faixa de 40.000 pessoas. Né? Então não tem uma estrutura. Demandaria você chegar, né, e pensando no caso do peruano, chegar até Rio Branco a 330 quilômetros da fronteira, então você não acaba não tendo uma dinâmica hoje que tem impactado significativamente, assim como você também não tem a saída de brasileiros para essa região. Então, a ideia de fechamento de fronteira desses dois países acabou surtindo um efeito que, obviamente, tem criado alguns impactos econômicos. É uma região que tem apresentado debilidades em termos, né, dessa assistência, mas que elas se configuram muito mais numa questão mais regional, né, do ponto de vista desses grupos que já tradicionalmente estavam ali circulando. Diferente do caso dos paraguaios, dos bolivianos, perdão, esse sim, você já tem, por conta, né, de toda a crise econômica resultante, aí um retorno, né, uma ideia de muitas pessoas visualizando, olha, é melhor eu voltar para casa, né, até, principalmente se você se encontra numa situação irregular, né, por mais que a gente fale da universalização do SUS, há procedimentos que acabam, né, gerando uma tensão dentro dessas pessoas, né? Você se aproximar do aparelho estatal, seja ele qual seja, gera alguma resistência em relação a essas pessoas, então você tem tido uma perspectiva de retorno. É uma fronteira também que está fechada, em tese também é só para atender, só ter circulação de pessoas dessa região, né, transfronteiriça, dentro dessa dinâmica. Houve um aumento, né, você tem algumas ações que têm se mostrado bastante ineficientes dentro desses espaços, mas que ela também tem a mesma situação. Ela, em termos de saúde, ela fica muito restrita, né? Você consegue fechar esse impacto de acesso de grupos maiores. Não dá para a gente falar, estamos assumindo o ônus de cuidar de um número maior de pessoas. Não é isso que a gente tem verificado. E tem também essa dinâmica de saída de outros espaços. E são cidades
que obviamente vão ter que enfrentar um quadro, enfrentarão um quadro de crise bastante significativo quando a gente pensa do ponto de vista econômico, né, dessa própria noção de circulação, de atendimento, que também motivava turismo, gerava, né, a ideia de mercados free shops, né, que estavam sendo os elementos para ativar. Na verdade, a gente tem também dentro das políticas de fronteira o incentivo à construção desses free shops. Algumas das cidades já tinham recebido esses tipos de estabelecimento que geravam uma movimentação, uma circulação. No caso do Paraguai, obviamente, isso é mais efetivo, né? Até uma tentativa do governo, que o governo paraguaio, sim, esse fechou a fronteira, não quer estabelecer nenhuma forma de movimentação, tenta criar, né, atender os interesses comerciais, criar uma lógica de que cada pessoa física possa fazer compra de até $1.000, né, e ela passaria tipo uma espécie de drive-thru, não desceria do carro, né, passa no drive-thru, recebe seus produtos e volta, né, mas isso tem impactado bastante. Se você pensar que, por exemplo, ali perto de Foz do Iguaçu, em Cidade del Este, você tem, já falam que 40% dos trabalhadores estão desempregados, fora as pessoas que trabalhavam naquele comércio de rua, né, que é muito consistente, eles falavam em pelo menos 4.000 pessoas que viviam em Cidade do Leste trabalhando nesse comércio de rua, e que está completamente parado, obviamente com problemas, mas do ponto de vista de saúde, não significa que essas localidades foram atingidas por um aumento expressivo de atuação, porque você não está tendo essa dinâmica, né, de circulação, de mobilidade, acabando por se concentrar os esforços de saúde para aquelas populações locais, só que são localidades que, repito, não têm assistência, e também as políticas de isolamento acabaram resultando em taxa de sucesso muito baixa, né? Então a gente não tem, e um pouco, acho que é o perfil desse momento que a gente está vivenciando, né? Da Covid atingindo as grandes cidades, as regiões metropolitanas, e agora adentrando no Brasil profundo, e aí as fronteiras a gente pode pensar dentro desse Brasil profundo. Professor, eu queria agradecer a sua participação, que ajudou muito na produção desse material, na construção dessa formação sobre pandemia e imigração. E nos vemos numa próxima oportunidade, tá ok? Obrigado, Camila. Obrigada.